Nova medicação que está saindo para melhorar a sua ereção, rigidez peniana, qualidade da penetração, que promete ser melhor do que o Tadalafila, do que o Viagra, do que o Cialis. Então fica comigo até o final para você entender sobre essa nova droga surgindo chamada Sildenafil. Vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, sou urologista, especializado em saúde sexual masculina. Se você quer passar por uma avaliação, uma consulta comigo, link na descrição e QR Code aqui na tela. Muito se estuda sobre melhora da ereção. A verdade é que a gente tem uma série de tratamentos que são muito efetivos para isso. Então, se você que está me assistindo está com dificuldade de penetrar, está com uma ereção mais fraca, está perdendo ereção no meio, tem uma série de causas para isso estar acontecendo. E a verdade é que o tratamento ele é muito linear e com altas taxas de sucesso. O que a gente tem hoje em dia, a gente já tem umas taxas de sucesso muito altas. Mas, obviamente, você precisa de um profissional para te orientar. Dose, passo a passo, causas. Todo paciente que chega com disfunção erétil, ele vai passar, por exemplo, um rastreio hormonal. Uma das causas possíveis é a queda hormonal de testosterona. Então, às vezes, você está se entupindo de remédio, de Tadalafila, Sildenafila, e a sua causa é hormonal. E a saída para você é a reposição hormonal ou estimular o seu testículo a produzir mais testosterona, caso você seja mais jovem e tenha um testículo que funcione. Então, causa hormonal, você vai rastrear e tratar. Causa vascular é aquele paciente mais, geralmente mais velho, a partir dos 40, 45, 50 anos, geralmente, diabético, tabagista, obeso, tudo isso vai fazer com que isso se torne mais precoce. Mas o simples fato de envelhecer, a idade é um fator inerente para que você tenha envelhecimento dos seus vasos sanguíneos, que ficam mais enrijecidos, começa a chegar menos sangue no pênis, sua ereção vai ficando cada vez piorada. Isso pela simples falta da idade. Às vezes o cara com 55, pô, mas eu sempre me cuidei, mas tem 55, tem 56, tem 60 anos, vai acontecer em algum momento. Outra causa possível também é psicogênica. Muita ansiedade de performar faz com que você fique muito nervoso, libere adrenalina e não consiga ter ereção, já que a adrenalina ela puxa sangue do pênis, ela faz vasoconstrição periférica. Então, essas três causas devem ser estudadas e você tem que ser tratado adequadamente para você. Então, essa primeira parte do vídeo para você entender que você é uma pessoa individual, obviamente. Você é um indivíduo individual, pleonasmo aqui que eu vou usar propositalmente. Então, você merece ser avaliado individualmente. Não fica fazendo tratamento que você viu dos outros, no YouTube e tal. E aí a gente vai para uma nova droga. Essa droga está em estudos fase 3. O que eu estou falando de estudos fase 3? Ela não está comercializada, que é o fase 4 de estudo. Ela ainda está próximo de ser comercializada. Já tem um estudo grande que foi publicado agora em 2025, utilizado com mais de 760 homens avaliados durante 12 semanas, comparando quem estava usando o remédio com quem estava usando o placebo. Os pacientes não sabiam que lado que estava, ou seja, um estudo de muita confiabilidade, um N relevante, duplo cego, muita coisa boa nesse estudo. Esse estudo mostrou que com doses de 2,5 a 20 miligramas, a dose mais utilizada foi de 5 miligramas, o paciente teve uma melhora da ereção robusta, vigorosa, muito boa. O início de ação é entre meia hora e 4 horas, não havendo uma recomendação exatamente do quão antes da relação você pode tomar, e também não tem uma recomendação de uso de baixas doses diariamente como a Tadalafila. Pode surgir isso futuramente. Mas fato é que ele teve uma potência muito boa, uma melhora da ereção robusta e com menos efeitos colaterais do que as outras drogas, o Tadalafila e Sildenafila. Por quê? Ele foi mais específico na inibição da enzima fosfodiesterase 5, que é a que dá o efeito benéfico de liberação de óxido nítrico nos vasos sanguíneos e causando a vasodilatação. De onde que vêm os grandes colaterais? É quando a Tadalafila ou Sildenafila inibem outras fosfodiesterases, 6, 11, 2, então assim, outras enzimas ao longo no corpo todo que vão dar outros colaterais. Por exemplo, quem toma Sildenafila, que é o Viagra, tem uma visão azulada, tem dor muscular. Se Tadalafila também dá dor muscular, lombar ou de panturrilha. O Sildenafil, como ele não estimula não inibe a fosfodiesterase 6 e 11, ela não tem esses efeitos colaterais de dor muscular e visão azulada. Ela pode ter congestão nasal, pode ter cefaleia, pode ter rubor facial, mas não tem esses outros colaterais que eu citei. Portanto, é uma droga que vai te dar a potência que você quer,
para melhora da ereção. Ela é considerada uma droga de potência alta porque bastou 2,5 miligramas para você ter efeito dela. Lembrando que o tadalafila a partir de 5 miligramas e o sildenafila a partir de 25 miligramas. Então, a partir de 2,5 você já teve o efeito. Então, se você aumentando essa miligramagem, você vai aumentando a potência ainda de efeito benéfico de melhora da ereção, com doses bem menores do que as outras, e também com menos colaterais. Então, mais potência e menos colateral é o que você quer, é o que eu quero também. Estou otimista para sair nos próximos anos aí, talvez que ela entre em comercialização. Espero que não demore muito para chegar no Brasil, né? Geralmente a gente fica por último aí, mas eu espero que chegue o mais rápido possível e que possa entrar no nosso arsenal terapêutico de disfunção erétil. A gente já conta com várias drogas via oral, alguns aminoácidos via oral podem ser usados também, injeção intracavernosa, gel intrauretral para uma pequena parcela de população e a prótese peniana para quem tem uma disfunção erétil mais grave. Mas eu vou te falar aqui, deixar um vídeo que eu falo sobre 3 medicações que vão melhorar a sua performance sexual, tanto libido, tempo de ejaculação e ereção, o famoso trio do amor. Vou deixar esse vídeo aqui para você e até a próxima.